Não adianta eu pensar que na hora da minha dificuldade alguém vai me abraçar e dizer: Deus é contigo, vai nessa tua força, como hoje o Senhor disse a Gideão. E muita gente está perdendo porque está esperando alguém dizer: olha, Deus vai te ajudar. Davi não esperou ninguém encorajar ele. Davi não esperou ninguém chegar nele e falar assim: Davi, vai que Deus vai ser contigo. Ah, Davi, você pode ir. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Davi só escutou a palavra de: olha, cuidado. Olha para você, Davi. Davi, você é só um menino, Davi. Davi, você não sabe nem cantar direito. Davi, você não sabe nem pregar, Davi. Davi, você não sabe nem segurar o microfone direito. Como é que você quer pregar? Tu não sabe, nunca pegou o microfone. Davi! Ô, Davi! Eu nunca te vi ensaiando. Como é que você quer louvar, Davi? Ó, Davi, o tanto de gente que tem aí, Davi. Davi, o tanto de pregador que tem na igreja, o tanto de obreiro, o tanto de pastor, Davi. Você que vai louvar? Davi, o tanto de levita que tem aí na igreja, Davi. Não é você que vai louvar, não é o seu louvor que vai impactar, porque já tem gente que faz isso. E Davi poderia pensar assim: já tem guerreiros aí, homem acostumado com guerra. Homens acostumados a vencer, homens acostumados a embanhar a espada. Eu só cuido de ovelhas. Eles têm mais experientes que eu. Eles têm mais capacidade do que eu. Mas aí quando eu olho para Davi, eu vejo uma coisa. Moisés, ele disse: olha, eu não sei nem falar. Jeremias disse: eu sou muito pequeno. Mas Davi disse: não, eu vou. Veja o que ele disse. Ele ainda vai para Saul e fala: olha, Saul, não desfaleça o teu coração por causa dele. Eu irei a peleja. Aleluia. A primeira coisa que eu entendo é que você deve se dispor. Você deve ir. Tá difícil, vai. Verdade, Tá tudo querendo te puxar para trás, vai. O gigante é grande, vai. Glória Davi a foi. Deus. Ele não queria saber. E eu comecei a meditar, eu comecei a pensar que Davi não tinha visto Golias ainda. Eu comecei a pensar, ou pensando comigo mesmo, que Davi já tinha ouvido falar de Golias, que ele era um gigante, que ele era grande, mas não tinha visto ele ainda, não tinha se deparado com ele ainda. Não tinha visto. Eita, Jesus. Ele simplesmente sabia. E se dispor aí, quando simplesmente você sabe, é muito fácil. Falar assim: eu não tenho medo de luta, quando você não está na luta ainda, é muito fácil. Falar: olha, pode vir a luta que eu vou vencer, quando você ainda não viu a luta, é muito fácil. E para Davi até então era muito fácil dizer: olha, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar esse filisteu. Ele não tinha visto ainda. Ele não tinha visto ainda, por isso que o povo começou a zombar dele. Por isso que Saul olhou para Davi e viu que o rei estava acabado. O único que tinha era um menino pequeno. Alguém que não tinha experiência com guerra. E talvez alguém olhe para você e pense a mesma coisa que pensaram de Davi. Glória a Deus, aleluia. Quem está fazendo isso? Só fulano. Ah, não vai dar certo. Fulano não sabe nada. Quem vai abrir o culto é fulano. Fulano não é nem obreiro. Quem vai pregar, irmão fulano de tal, meu Deus do céu, ele não sabe nem ler direito. Como é que ele vai pregar? Era o pensamento que tinha de Davi. Ele não sabe nada. Ele não é ninguém. Vão acabar com ele. Na hora que ele começar a lutar, nós vamos ser envergonhados. Ou seja, quando ele abrir a boca para louvar, ou quando ele abrir a boca para pregar, meu Deus do céu, eu não quero nem saber dizer que eu conheço ele, eu vou sair. Eu não posso dizer que ele é da minha igreja, que ele é meu irmão, que ele vai falar besteira. Era mais ou menos isso que pensavam de Davi. Mas Davi foi desacreditado. Glória a Deus. E as pessoas que foram, não foram para dar força para Davi. Estava todo mundo vendo Davi e o gigante. E o exército de Saul não estava lá com esperança. Eles não estavam lá esperando que Davi fosse vencer. Eles estavam lá para ver a vergonha. Eles estavam lá para ver a derrota. Eles estavam lá para pensar: como é que ele vai perder? Eles estavam pensando: o que Golias vai fazer com ele? Nenhum. Quando eu começo a analisar a história, quando eu começo a analisar o texto, eu não vejo ninguém pensando assim: o que Davi vai fazer para tentar vencer esse inimigo? Eu não vejo ninguém pensando Glória assim. a Deus, aleluia. O pensamento era: como é que Golias vai acabar com ele? Será que vai ser rápido? Será que Golias vai pisar em cima dele?
Será que Golias vai torcer o pescoço dele? Será que Golias vai matar ele à distância? O que Golias vai fazer com ele? Ninguém pensava o que Davi pode fazer. Ninguém pensava qual a estratégia que Davi vai usar, não. Glória a Deus, Só pensava o aleluia. contrário. Só pensava o contrário. E talvez pense isso de você. É verdade. Talvez você queira desistir. Talvez você queira desfalecer porque você não encontrou nenhuma palavra de apoio até agora. Talvez você queira parar porque ninguém foi te visitar no seu momento de angústia até agora e você está pensando, ninguém acredita em mim? Se ninguém acredita em mim, o que é que eu vou fazer lá? Se ninguém falou que eu canto bonito, por que eu vou cantar? Eita Deus. Você já pensou se esse tivesse sido o pensamento de Davi? Ninguém está acreditando em mim mesmo. Glória a Deus. Se eu desistir, eu vou ser apenas mais um que desiste. Eita Deus. Ao mesmo tempo pensando, se eu não pregar, eu vou ser simplesmente mais um que se recusa a pregar. Eita. Se eu não louvar, eu vou ser simplesmente mais um que se recusa a não louvar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas foi lá, Davi. E lá no versículo 42, eu vou ser rápido, porque o principal de hoje é a Santa Ceia. E lá no versículo 42, diz que olhando o gigante para Davi, desprezou ele. Ele disse, não tem ninguém melhor aí não. Será que não existe homem em Israel? E muitas das vezes nós somos o próprio Golias. Muitas das vezes nós somos o próprio Golias. Será que não existe outro pregador melhor não para pregar? Eita Deus. Quando nós pensamos assim, nós estamos nos semelhando a Golias. Meu Deus, será que não existe outro levita melhor para louvar não? Tem que ser ele. Glória a Deus. Meu Deus, será que não tem outra pessoa melhor para trazer a palavra da oferta? Não, tem que ser ele, tem que ser ela. Foi o pensamento de Golias e muitas das vezes é o nosso pensamento. Vai ter um congresso na igreja, o pastor convida fulano de tal, mas logo esse de novo. Era assim que Golias pensava. Na visão de Golias era simplesmente mais um que ele ia derrotar. Na nossa visão, muitas vezes, é simplesmente mais um que vai louvar, é simplesmente mais um que vai pregar, é simplesmente mais um que vai trazer uma palavra de oferta, é simplesmente mais um que vai pregar um testemunho. Mas na visão de Deus é diferente. Glória a Deus. Aleluia. Na visão de Deus não é simplesmente mais um, na visão de Deus é ele. Aleluia. Na visão de Deus é ela. Na Glória visão a de Deus. Deus é aquele, é aquela. Deus não, para Deus ninguém é mais um. Aleluia. Que Davi foi. Aí diz o texto que Saul, temendo que Davi ia ser esmagado, que Davi ia perder, ficou com dó. Não! Fico pensando eu que foi esse o pensamento de Saul quando ofereceu para Davi as armas, as armaduras. Não, pelo menos eu vou fingir que ele é um guerreiro. Pelo menos o gigante vai pensar que ele é um soldado, que os meus soldados não são covardes, que foi um soldado meu. Porque se ele for simplesmente assim, vão pensar, pô, o exército de Saul só tem covarde, não tem nenhum corajoso. Eu imagino que Saul deve ter pensado isso. Porque Saul também não acreditava que Davi ia vencer. Saul não acreditava. Mas aí, na sua luta, na sua peleja, na sua dificuldade, Aleluia. na sua adversidade, no seu vento contrário, Deus fala com você. Verdade, Senhor. Deus fala com você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está esperando que Deus use alguém para falar com você e Deus está falando com você. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Quando Davi dispensou as armaduras de Saul, ele estava dizendo, não, eu não preciso de ninguém. Deus é comigo. Oh, glória. Eu não preciso que ninguém profetiza para mim, eu tenho acesso livre ao Pai, eu tenho intimidade com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus fala comigo, eu falo, Ele me ouve. Falei daqui que se nós clamarmos, humilharmos, convertermos os nossos caminhos, Ele virá o nosso socorro. Ele não vai mandar ninguém, diz que Ele virá. Glória. Então eu virei do céu, Ele mesmo vem. Aleluia. Esperando que Deus mande alguém